Oi, pessoal! A aula dessa semana é sobre os relés de sobrecorrente 50 e 51. Essas aulas foram divididas em duas partes. Essa aqui é a parte 1 da aula. A primeira parte nós vamos tratar sobre a introdução dos relés de sobrecorrente, falar sobre os relés de sobrecorrente de indução, assim como seus ajustes e um exemplo, e também o relé de sobrecorrente estático. Na próxima aula, a parte 2, vai ser apresentado o relé de sobrecorrente digital. O relé de proteção de sobrecorrente, ele responde à corrente que flui no sistema. Então, ele responde à corrente que flui numa linha de transmissão, a corrente que flui num indutor, por exemplo, e ele protege, ele vai atuar quando essa corrente supera o valor previamente ajustado. Importante aqui destacar que todos os segmentos do sistema elétrico são protegidos por relés de sobrecorrente. O que a gente fala é que esse tipo de relé 50-51, como nós vamos descrever mais à frente, ele é a proteção mínima a ser garantida em um sistema elétrico. Então, todo sistema normalmente vai ter uma proteção de sobrecorrente. Esse tipo de proteção é a mais econômica comparada às outras proteções do sistema de potência. Porém, ela tem um viés. Ela precisa de constante reajuste devido a alterações no sistema. Então, se eu inserir uma nova geração no sistema, uma nova linha de transmissão, isso vai alterar a configuração do sistema e, consequentemente, vai alterar os níveis de curto-circuito e o meu relé deve ser reparametrizado. Os principais relés de sobrecorrente empregados no sistema elétrico são esses quatro aqui: os relés de sobrecorrente não direcionais, os diferenciais, os direcionais e os relés à distância. O que nós vamos tratar, que é o 50-51, é esse primeiro aqui. Então, esses relés de sobrecorrente não direcionais, também chamados de relés de sobrecorrente, simplesmente, eles podem ser construídos basicamente de duas formas em relação ao seu tipo. São relés primários e relés secundários. Os relés primários eles atuam de forma mecânica, atuam mecanicamente sobre o disjuntor, por meio de varetas isolantes. Então, de forma distinta do relé secundário, que atua de forma elétrica, ele vai ter uma vareta isolante, né, que vai atuar sobre o disjuntor quando necessário. Já os relés secundários, eles atuam sobre os disjuntores por meio de um contato interno. Então, eles fecham um contato interno e eles energizam, né, a bobina do meu disjuntor. Energizando a bobina do meu disjuntor vai ser acionado. Os relés de sobrecorrente primário também são conhecidos como relé de ação direta. Eles não são aceitos pela NBR 14039 para proteção geral de unidades consumidoras supridas em média tensão e também não em tensões superiores. Por isso, eles não são tão encontrados no sistema elétrico. Porém, eles são utilizados na proteção das demais partes do sistema de média tensão internos à unidade consumidora. Então, a partir depois da proteção geral de unidade consumidora de média tensão, ele pode ser utilizado sim. Esses relés primários podem ser classificados em fluidodinâmicos, eletromagnéticos e estáticos. Os relés fluidodinâmicos eles são constituídos de uma bobina grossa ligada em série com o circuito a ser protegido. Então, vamos supor que eu quero proteger um ramal, né, uma linha, seja ela de distribuição ou transmissão, eu necessito ligar ela em série para averiguar qual que é a corrente desse circuito. No interior da bobina, pode-se deslocar um êmbolo metálico e, na extremidade inferior, é fixado um sistema de duas arruelas providas de furos de diâmetros adequados. Então, é esse sistema de duas arruelas e um furo que eu consigo fazer o ajuste de velocidade de atuação desse tipo de relé fluidodinâmico. Esse corte apresenta o princípio de funcionamento desse tipo de relé fluidodinâmico. Então, nesse ponto aqui, que eu chamei de terminal da fonte, é onde vai entrar a minha corrente. Essa corrente vai, então, para a minha bobina de operação e vai voltar
para a minha carga, ou seja, o meu circuito aqui está em série com o meu elemento a ser protegido. Então, dependendo da quantidade de corrente que passar por essa bobina de operação, esse êmbolo móvel, aqui, indicado aqui por essa seta vermelha que eu acabei de fazer, ele vai mover. Ao mover esse êmbolo, por exemplo, para baixo, ele vai atuar em cima de um mecanismo de desengate. Esse mecanismo é uma peça mecânica e ele vai estar acoplado ao meu disjuntor. E com o movimento dessa peça, o meu disjuntor vai ser acionado. Aqui é apresentado aquele êmbolo móvel. Então, esse êmbolo ele está dentro de um copo recipiente. Esse recipiente ele está cheio de vaselina. Então, ele pode mover, porém ele vai mover em um fluido viscoso. Então, ele vai mover de forma mais lenta. Essa parte aqui de cima é mostrada aqui embaixo com uma visão superior. Notem que eu tenho dois orifícios de retardo aqui. Esses orifícios, o tamanho desses orifícios, ele é ajustado ao girar essa arruela. Então, se eu giro a arruela para um lado, eu diminuo a superfície que a vaselina vai passar por esses furos. Então, com isso, eu consigo controlar a velocidade de atuação. Se eu tenho um furo maior, vai passar bastante vaselina e ele vai atuar de forma rápida, ele vai poder mover de forma mais rápida. Se eu tenho um furo menor, né, eu praticamente preenchi todo esse furo ao girar a arruela, a vaselina vai passar aqui muito pouca vaselina e com isso ele vai atuar de forma mais lenta. Então, como eu disse anteriormente, né, a descentralização ou não desses furos, o que é obtida por meio do giro de uma daquelas arruelas, permite o disparo do relé através de duas curvas, que eu estou apresentando aqui em A e B. Notem que eu não tenho duas curvas fixas, eu tenho uma faixa de atuação. Então, por exemplo, aqui, para uma corrente de 5 vezes a corrente nominal, o meu relé pode atuar com tempos, um intervalo de tempo entre 0,02 e 0,03 segundos. Então, tem aí uma faixa de tempo em que ele pode atuar. Ele não vai atuar com tempo fixo, porque ele não é tão preciso. Os relés eletromagnéticos, assim como os fluidodinâmicos, eles possuem bobina grossa. Por que é necessária essa bobina grossa? Para apresentar a menor impedância possível em relação ao circuito, porque ele está em série com o meu circuito. Essa impedância, essa resistência e reatância devem ser desprezíveis. O valor da corrente nominal desse relé primário eletromagnético, ele depende do tipo de fabricação. Há muito tempo ele não é mais fabricado, porém existem alguns desses tipos de relés aplicados em subestações antigas. Os relés estáticos são dispositivos fabricados com componentes estáticos. O que seriam esses componentes estáticos? Seriam componentes transistorizados, chaves sólidas, né? Então são elementos baseados no silício, montados em uma caixa metálica blindada para evitar qualquer interferência do campo eletromagnético dos condutores de média tensão instalados nos bornes do disjuntor. Esses relés, eles dispensam a alimentação auxiliar, né? Uma vez que tudo vem basicamente do circuito que está ligado a ele em série. Isso torna sua aplicação bem mais conveniente nas subestações industriais e comerciais de pequenos e médio porte, principalmente em tensões inferiores a 38 kV. Essas aqui são duas fotos desses relés estáticos de sobrecorrente primários, né? Coisas interessantes que podemos notar aqui. Todos os ajustes são feitos aqui no próprio relé, são feitos por meio de diais, né? São esses botões que eu posso selecionar para um lado e para o outro, então o ajuste ele é muito mais simples. E também notem esse mecanismo de operação, que nada mais é que uma alavanca que vai acionar mecanicamente o meu disjuntor. Trago agora para vocês um exemplo de um relé estático, né, o RP1 da Alstom. Ele possui duas características básicas de proteção por meio da sua parametrização.
Uma delas é a proteção contra curto-circuito de tempo definido ou de tempo independente da corrente. E outra é a proteção contra curto-circuito de tempo dependente da corrente. Então, a proteção de tempo independente, o que significa que ele é independente? Significa que, independentemente da corrente que passa por ele, ele sempre vai atuar com o mesmo valor de tempo. Então, vamos supor aqui que eu ajustei dessa forma o meu relé. Para uma corrente de, por exemplo, 6 vezes a corrente nominal do meu relé, ele vai atuar ali em 2,5 segundos. Para uma corrente 20 vezes a corrente nominal, ele continua atuando em 2,5 segundos. A variação do ajuste da corrente também é feita, ou seja, esse valor aqui é a partir do qual o relé vai ser sensibilizado. Correntes menores que essa, ele não vai ser sensibilizado. Correntes maiores, ele vai acionar o meu disjuntor. Já a proteção contra curto-circuito desse relé RP1 para o tempo dependente da corrente, ele segue o que a gente chama de característica inversa da tempo corrente. Quanto maior é o valor da corrente, menor é o tempo de atuação do meu relé. Então, vamos supor que eu tenho um valor de corrente igual a 2 vezes a corrente nominal. Podemos notar aqui que o tempo de atuação para um ajuste igual a 0,1 aqui, ele vai atuar em 0,8 segundos. Já para uma corrente 10 vezes a corrente nominal do meu relé, ele vai atuar aqui em 0,1 segundos. Então, podemos notar que quanto maior a corrente, menor é o tempo de atuação. Agora passamos a falar sobre os relés sobrecorrentes secundários e dando enfoque nos relés secundários de indução. De forma distinta dos relés diretos, esses relés são chamados de relés de ação indireta, também conhecidos como relés secundários, e eles são fabricados em unidades monofásicas. Então, no sistema trifásico, eu vou precisar de pelo menos 3 desses relés. E o mais importante, que mais diferencia ele dos relés de ação direta, é que eles são alimentados por transformadores de corrente. Então, vou ter que ter pelo menos 3 TCs associados a 3 relés diferentes. São utilizados na proteção de instalações industriais, normalmente de médio e grande porte, principalmente na proteção desses elementos, motores, geradores, bancos de capacitores e também as subestações de potência das concessionárias de energia elétrica. Então, a entrada, a subestação de entrada de indústrias também são utilizados relés secundários, relés de ação indireta, assim como o restante do sistema elétrico. Atualmente, os relés de indução não são mais fabricados. Porém, existem milhares desses relés aplicados nos diversos tipos de instalação de subestações de média e alta tensão. Então, isso justifica o estudo desse tipo de relé justamente devido à sua alta empregabilidade no momento. O esquema básico é composto por 3 relés monofásicos de fase na função 50-51, lembrando que a função 50-51 corresponde ao relé de sobrecorrente instantâneo e o relé de sobrecorrente temporizado, respectivamente. Além disso, é empregado um relé monofásico conectado no neutro do esquema de proteção, que é chamado funções 50-51N. N é de neutro. Todos esses relés atuam de forma independente sobre a bobina de abertura do disjuntor. Portanto, caso uma única fase exceda a corrente parametrizada, ela vai acionar o meu disjuntor. Tem basicamente 2 esquemas de se utilizar o relé 50-51N de neutro. Nesse esquema, a proteção, nesse primeiro esquema aqui, a proteção para defeitos entre fase e terra é baseada na conexão residual de neutro. Então, observem que o relé 50-51, aqui que eu acabei de indicar, ele é conectado no terminal comum dos relés 50-51 de fase. Então, a corrente residual, que é a corrente de neutro nesse caso aqui, ela vai passar pelo 50-51N
E caso eu tenha, por exemplo, uma falta monofásica, eu vou captar esse tipo de falta pelo 5051N principalmente. Porém, ele tem um viés. A interferência dos erros relativos aos TCs de proteção. Então, cada um desses TCs aqui indicados, eles possuem erros. E os erros vão gerar correntes desbalanceadas nos relés de fase e, consequentemente, vai aparecer uma corrente residual aqui no neutro, certo? Então, isso pode fazer com que o meu relé 5051N ele acione o disjuntor de forma indevida, somente devido aos erros dos TCs. Uma forma de se contornar esse problema é quando eu insiro um outro TC. Então, eu teria um TC para cada fase. E, além disso, eu tenho um TC do tipo janela somente aplicado somente para o relé 5051N. Então, nesse caso aqui, os erros dos TCs das fases não vão interferir no TC de proteção 5051N. Aqui, esse princípio de funcionamento é baseado na corrente de desequilíbrio entre as fases. Como eu disse anteriormente, o relé de sobrecorrente ele é caracterizado por duas funções, a unidade de sobrecorrente temporizada, função 51, e a unidade de sobrecorrente instantânea, função 50. A unidade temporizada, a 51, é formada por uma bobina que aciona o disco de indução. Essa figura apresenta os principais componentes de um relé de indução. Notem aqui alguns componentes que são necessários, que são utilizados para a parametrização do meu relé de indução. Aqui na parte superior, nós temos o ajuste do TAP da unidade temporizada. Então, eu vou conectar o TAP em um desses buracos aqui, um desses furos, e eu vou determinar qual que é o TAP da unidade temporizada. Nessa posição aqui, nós temos o dial de ajuste da curva temporizada. Então, é nesse local que eu vou ajustar a curva de tempo. Aqui à esquerda, nós temos os TAPs, justamente da unidade instantânea, que também é utilizado para o ajuste. Internamente aqui, nós temos nosso disco de indução, que vai girar para acionar a unidade temporizada, assim como os demais equipamentos, os demais componentes que foram mostrados anteriormente. Esse é o diagrama já apresentado na aula anterior, sobre o disco de indução da unidade temporizada. Então, destaco aqui os TAPs, que é o ajuste da unidade temporizada, e o dial de tempo, que é esse ajuste da mola central aqui no meio. Sobre a unidade de sobrecorrente temporizada, já foi bastante apresentado, mas ela é formada por um disco de indução, e devido àquele anel defasador, ele fornece um torque, um pequeno campo girante, um campo girante fraco que permite o giro desse anel, desse disco de indução. A bobina da unidade de indução possui várias derivações, que é justamente o TAP do meu sistema. Então, esse TAP ele determina qual que é a corrente mínima de atuação da minha unidade temporizada. Então, por exemplo, se eu conectei o TAP em 2 amperes, o meu relé só vai começar a contar o tempo a partir de 2 amperes. Se passar 1,5 amperes sobre ele, ele não vai contar tempo nenhum, ele nunca vai atuar. Já, se passar, por exemplo, 2,5 amperes, ele vai começar a contar o tempo. Se eu passar 10 amperes, ele vai contar o tempo, só que ele vai girar mais rápido e ele vai atuar de forma mais rápida. Aqui eu mostro o exemplo de como é feita a conexão dos TAPs. Então, o TAP, os condutores do TC, que vão sair lá do TC, ele vai ser conectado em uma referência e eu vou escolher uma das derivações para conectar o meu circuito. Observem aqui na parte de baixo que eu tenho algumas faixas e alguns TAPs disponíveis. De acordo com a faixa escolhida no ajuste do relé, eu tenho diferentes TAPs que eu posso escolher. Então, por exemplo, da faixa de 0,5 a 2,5 amperes, eu posso escolher um TAP de meio ampere, 0,6 ampere e assim por diante. Então, se eu escolher uma faixa de 0,5 a 2,5 e depois escolher a posição, por exemplo, 1, 2,
3, 4, 5. Vamos supor que eu escolhi a posição 5. A posição 5 está ligado ao TAP de 1 ampere. Então, esse meu relé vai começar a contar tempo a partir de 1 ampere. Se eu trocar de faixa, nesse caso aqui, a posição 1, 2, 3, 4, 5 seria de 2,5 ampere. Então, se eu conectar o meu TAP na posição 5, ele vai corresponder a 2,5 amperes. Então, a partir de 2,5 amperes, ele vai começar a contar o tempo. Em relação ao tempo que ele vai atuar, ele está diretamente ligado a um dial de tempo. Então, a posição inicial do disco ela é ajustada a partir de um dial provido de uma escala circular, que é aquele dial que eu posso escolher, por exemplo, 01, 02, essa normalmente é a nomenclatura dos tipos de tempo. Contendo em geral 10 divisões, cada uma delas correspondendo a uma família uma curva das famílias de curvas considerada. Notem que eu falei aqui de família das curvas, né? Então, cada relé é fabricado para uma família de curvas. Cada relé de indução é fabricado para somente uma família de curvas. Então, eu tenho várias famílias de curvas, como eu vou mostrar mais para frente. Se eu comprei um relé de curva muito inversa, eu não posso trocar o tipo de família de curva deles. Essa é uma desvantagem do relé de indução frente ao relé digital, por exemplo. O relé digital ele permite que somente um único relé eu possa escolher várias famílias de curvas. Então, cada relé, como eu disse, é fabricado para uma família de curvas e suas características básicas de atuação são adequadas a cada projeto específico de proteção. Mais à frente eu vou falar algumas recomendações de qual família de curva eu devo utilizar para cada situação. Essas aqui são 3 tipos de famílias de curvas, temos várias outras também. Aqui eu apresento a inversa, a muito inversa e a extremamente inversa. Então, essas curvas, essas famílias de curvas vão alterar principalmente em relação ao tempo para um valor maior de corrente. Então, para um valor maior de corrente comparado a uma curva inversa com uma curva extremamente inversa, a curva extremamente inversa ela vai atuar antes de uma curva inversa. Para correntes menores, próximas do ajuste da unidade temporizada, a curva inversa vai atuar antes da curva extremamente inversa. Passando agora para a unidade instantânea do relé de indução, ela é do tipo armadura em charneira e ela é apresentada nesses relés na sua parte frontal. Seus contatos são normalmente ligados em paralelo com os contatos da unidade de sobrecorrente temporizada e sua bobina ligada em série com essa unidade. Isso é importante. O que isso nos diz, né? Isso significa que o ajuste da unidade temporizada vai alterar diretamente o ajuste da unidade instantânea. Eles não são independentes, porque o TAP da unidade temporizada vai alterar o comportamento da unidade instantânea. Normalmente, nos ajustes, como nós vamos ver mais à frente, se parametriza primeiramente a unidade temporizada e depois, então, parametrizamos a unidade instantânea. A unidade instantânea é sensível ao comportamento contínuo da corrente de curto-circuito de valor assimétrico. Então, isso deve ser considerado durante o seu ajuste. Por quê? Essa componente contínua de corrente, ela surge durante os primeiros ciclos de um curto-circuito, como vocês já devem ter visto em disciplinas anteriores. Como eu estou aqui tratando de uma unidade instantânea, ou seja, ela vai atuar de forma imediata, essa unidade ela vai atuar sobre essa corrente de valor elevado. A unidade temporizada, como tem um tempo de atuação, ela não vai perceber essa corrente uma vez que ela cessa depois de alguns ciclos de corrente de curto-circuito. Aqui eu mostro para vocês algumas faixas e alguns TAPs disponíveis, né? Só a título de curiosidade. Agora eu vou entrar com mais detalhes em relação às curvas de operação, aquelas famílias que eu já mencionei anteriormente. De uma forma geral, os relés são selecionados em função das suas características operacionais das cargas, de forma que as seguintes indicações são apresentadas na sequência.
Os relés de tempo curto operam de forma rápida, né, e impede danos aos equipamentos, impede danos às cargas. Os relés de tempo longo não operam no início de forma intensa, né, ou seja, ele não opera no início de uma intensa sobrecarga ou moderada corrente de maior duração. Já os relés de tempo moderadamente inverso, eles operam em sobrecorrência de valores elevados, principalmente num tempo mais constante. Já os relés de tempo inverso e muito inverso, eles operam de forma respectiva com maior rapidez para os valores maiores de corrente de defeito. Então, aqui essa comparação é bastante interessante. Ele sumariza o que eu já disse anteriormente. Então, curvas extremamente inversas para valores elevados de corrente, por exemplo, 20 vezes a corrente nominal, 20 vezes a corrente de ajuste da unidade temporizada, ele atua de forma muito mais rápida que a curva inversa. Porém, para correntes baixas, correntes menores, o tempo de atuação da unidade extremamente inversa ela é muito menor do que a curva do tipo inversa. As curvas muito inversas são mais aplicadas em sistema em que a corrente de curto-circuito vista no ponto de instalação do relé depende da localização do defeito. Então, esse tipo de curva tem sua aplicação indicada nos sistemas de suprimento das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Já as curvas inversas, eles são empregados normalmente em sistemas elétricos, em que o valor da corrente de curto-circuito circulando no relé depende muito da capacidade do sistema de geração. As curvas extremamente inversas são empregadas na proteção de alimentadores de distribuição primária. Por quê? Porque são utilizados elos fusíveis e religadores de distribuição. Então, esses elementos eles devem estar coordenados com a minha curva extremamente inversa. Então, uma vez que a minha curva extremamente inversa ela é muito parecida com a curva desses elementos, eu utilizo esse tipo de curva. Além disso, esses relés são adequados à operação das cargas de sistema de distribuição, que, de uma forma geral, são ligados ao mesmo tempo quando o retorno do alimentador de distribuição após um prolongado tempo de interrupção. Então, quando eu vou religar o meu sistema de distribuição, todas as cargas já estão conectadas e todas vão entrar de uma forma abrupta, gerando correntes elevadas durante um curto período de tempo. Já a inversa longa caracteriza por apresentar uma família de curvas que permite uma longa temporização. Isso elimina a atuação do disjuntor no caso de sobrecargas muito elevadas, que são situações que eu não devo remover a minha carga. Somente uma sobrecarga eu devo lidar com essa sobrecarga de uma forma diferente, uma vez que os meus equipamentos elétricos eles são projetados para suportar a minha sobrecarga durante um tempo considerável. Então, um exemplo aqui é a partida de motores de indução, que durante alguns segundos a sua corrente é muito elevada, porém depois ele já entra em regime permanente com uma corrente mais reduzida. Então, falamos sobre os princípios de funcionamento, sobre as famílias de curvas, como então agora devemos parametrizar, como nós devemos ajustar esses relés de indução. Vamos separar esse ajuste em dois, na unidade temporizada e na unidade instantânea. Iniciando aqui nossos estudos na unidade temporizada, alguns tópicos devem ser sempre seguidos. O relé não deve operar para a condição de carga máxima admitida. Se ele operar para a condição de carga para correntes inferiores à carga máxima, ele vai retirar do sistema carga sem necessidade. Então, na condição de operação, todo equipamento em geral pode ser carregado acima de sua capacidade nominal por alguns instantes, como eu já disse anteriormente. Então, eu tenho que levar em consideração sempre uma sobrecarga admitida. Então, a partir da condição requerida, selecione-se a corrente de TAP de acordo com a seguinte equação. Então, ITF, que nada mais é que a corrente de TAP de fase, né, ITF, da unidade temporizada, ele vai ser um KF, que é um fator de sobrecarga. Esse valor varia aí entre 1,2 e 1,5, depende da sobrecarga admitida do sistema. Vezes a corrente nominal do sistema, dividido pelo RTC. RTC é a relação de transformador do meu TC, né, do meu transformador de corrente.
O segundo ponto de ajuste seria o dial de tempo, né, o DT. Então aqui o relé deve operar de acordo com uma curva de temporização para o múltiplo da corrente ajustada. Então mais à frente eu vou mostrar que a gente deve calcular esse múltiplo da corrente ajustada. A determinação do tempo de ajuste do relé depende principalmente do plano de coordenação. Então, os meus relés devem coordenar entre si e esses relés devem atuar antes da máxima suportabilidade do equipamento. Então, eu tenho uma faixa que ele vai atuar. Mais à frente, nós vamos estudar esse tipo de coordenação. No entanto, eu devo sempre manter uma diferença mínima entre os relés de tempo. Então, se eu tenho dois relés 50 e 51 em cascata, né, no sistema radial, por exemplo, então eu tenho aqui uma barra A, tenho uma linha, outra barra A, e eu tenho outra linha. E ao final eu tenho uma carga, por exemplo. Então, nesse início aqui, eu tenho um TC, nessa outra barra aqui, eu tenho outro TC, aqui eu estou ligado numa unidade 51, por exemplo, e esse outro TC está ligado na unidade 51. Eu vou chamar aqui de 51A e aqui de 51B. Caso aconteça um curto-circuito nessa linha aqui, qual deve acionar primeiro? Claro que é o 51B. Né? Esse 51B vai acionar um disjuntor aqui próximo a ele, da mesma forma que o 51A vai acionar um disjuntor próximo a ele. Uma vez que eu aciono esse disjuntor, a falta vai ser eliminada sem remover outras eventuais cargas conectadas no sistema. Caso esse relé 51B falhe em atuar, ou o disjuntor nele associado, quem deve atuar de retaguarda é o 51A. Então, esses relés devem ser coordenados. Então, para uma falta, nesse ponto que eu já marquei aqui, o tempo de atuação entre eles, a diferença de tempo de atuação, deve ser de pelo menos, para o relé de indução, igual a 0,4 segundos. Por que essa diferença de 0,4? Porque eu tenho que levar em consideração as seguintes premissas, que o tempo de operação do disjuntor leva um certo tempo, que é de aproximadamente 0,13 segundos. Eu tenho uma tolerância de fabricação do fabricante do disjuntor, de atuação dele, mais 0,10, e um tempo certo de segurança do projeto, que eu coloquei aqui 0,17, totalizando aqui os nossos 0,4 segundos de diferença de tempo entre a coordenação do relé B com a coordenação do relé A. Como eu disse anteriormente, nós devemos calcular o múltiplo da corrente de acionamento. Então, o múltiplo da corrente de acionamento, ele vai ser IM. IM nada mais é que a corrente máxima admitida no circuito. Pode ser uma corrente de sobrecarga, pode ser uma corrente de curto-circuito. Dividido pelo RTC, a relação de transformação do TC, vezes o ITF, que é a corrente de ajuste da unidade temporizada de fase. A corrente de acionamento deve ser, no máximo, igual à corrente térmica do transformador de corrente. Isso é importante, porque dessa forma fica resguardada a integridade dos equipamentos quanto aos efeitos térmicos. O relé deve sempre operar para a menor corrente de curto-circuito do trecho protegido, porque na ocorrência de um curto-circuito bifásico, por exemplo, o relé deve ser sensibilizado. No caso dos relés de proteção de fase, a menor corrente de defeito que não envolve a terra é a corrente bifásica de curto-circuito. Tá? Então, nós temos a corrente trifásica, a corrente bifásica, temos a corrente monofásica. Por que eu falei aqui que não mencionei a corrente monofásica? Porque a corrente monofásica ela envolve a terra. E corrente que envolve a terra, eu vou tratar com um relé de neutro. No caso dos relés destinados à proteção de neutro, a menor corrente de curto-circuito é justamente o defeito monopolar à terra com elevada impedância. Essas faltas com elevada impedância é o que a gente chama de falta de alta impedância. Passando agora para a unidade instantânea de fase, quais são as nossas premissas que nós vamos considerar? A primeira delas é que a corrente mínima de acionamento deve ser inferior à menor corrente assimétrica de curto-circuito. Essa corrente assimétrica é aquela corrente, a corrente normal de curto-circuito, acrescida da componente assimétrica. A unidade instantânea pode ser dispensada de um projeto de proteção
quando não há condições de coordenação com os disjuntores a montante. Então, no caso de perda de coordenação, eu sempre vou remover essa unidade instantânea de fase. Outra premissa que nós vamos considerar durante os nossos cálculos é que a corrente mínima de acionamento deve ser superior à corrente de magnetização do transformador. Então, a corrente de magnetização desses transformadores ali, que a gente considera entre 8 vezes a corrente nominal a 10 vezes a corrente nominal, ele não deve atuar para esse tipo de corrente, porque ele vai desligar o meu transformador durante a sua energização. É uma corrente transitória, ela sempre vai ocorrer, porém é durante um período muito curto de tempo e ela não danifica o meu circuito. Por isso, ela não deve ser sensível para a corrente, para a unidade instantânea. Passando agora para a unidade de neutro, né, focando primeiramente na unidade temporizada, o transformador ligado em triângulo no primário e estrela no secundário, com um ponto de neutro aterrado, ele é especial porque as correntes de defeito à Terra acabam assumindo valores muito pequenos, né? Valores na ordem de miliamperes. Isso nunca vai sensibilizar os relés de neutro. Então, o ajuste deve ser realizado, normalmente realizado na ordem de dezenas de amperes, e esse relé não vai ser sensibilizado. Nesse caso, eu devo utilizar um relé de neutro sensível. Aqui eu mostro um efeito de alta impedância. Notem que uma linha de 13,8 kV caiu à terra, né? Eu tenho aqui um arco elétrico muito grande acontecendo no asfalto e a minha proteção um ao outro. Isso é o que caracteriza uma falta de alta impedância. Sabemos que temos o condutor à terra, isso é extremamente perigoso, e porém a proteção não atua devido à pequena corrente de curto-circuito. Então, a unidade de temporicidade de neutro ela vai ser ajustada de acordo com a seguinte equação. A corrente de TAP da unidade temporizada de neutro ele vai ser um Kn. Kn é um fator da corrente de desequilíbrio, então ele não deve ser sensível ao desequilíbrio normal do sistema. Então, esse valor que varia entre 10% e 30%, né, que é 0,1 a 0,3, vezes a corrente nominal do circuito dividido pela minha relação de transformação do transformador de corrente. Passando agora para a unidade instantânea de neutro, a corrente mínima de acionamento deve ser sempre inferior à menor corrente assimétrica. Então, para a parametrização do relé de neutro, também tem que levar em consideração a corrente assimétrica, só que agora é de curto-circuito monopolar, porque é um relé de neutro. Então, novamente, a unidade instantânea pode ser dispensada também no caso de um projeto quando não há condições de coordenação com os outros disjuntores. Trago agora para vocês aqui um exemplo da parametrização do relé 5051 que controla, né, que aciona o disjuntor 52.1. Então, o relé que nós vamos parametrizar são esses aqui, 5051 e 5051N, que fica no lado de alta de um transformador de 10 MVA. Esse relé 5051 vai proteger o transformador. Esse transformador não dispõe de ventilação forçada, então eu não posso colocar um fator de sobrecarga muito elevado. Vai ser utilizado um relé de indução de sobrecorrente, cuja corrente nominal é de 5 amperes. A corrente curto-circuito trifásica, no lado de 69 kV, que é o lado de alta que a gente está trabalhando, é de 7.500 amperes e a corrente fase terra tem um menor valor de 400 amperes. O primeiro passo aqui é calcular o RTC do TC, né? O RTC do transformador de corrente. Para isso, nós primeiro devemos definir a corrente nominal do circuito. Nesse caso, eu vou levar em consideração a corrente nominal do transformador. Então, aqui nós podemos observar a potência do transformador de 10 MVA e como o nosso TC está do lado de 69 kV, nós vamos utilizar essa tensão para calcular a corrente nominal. Então, 10 MB dividido por raiz de 3 vezes 69 kV, eu tenho uma corrente nominal de 83,6 amperes. A partir dessa corrente nominal, eu devo escolher qual que é o RTC necessário.
Nesse caso aqui, eu tenho uma tabela que eu coloquei aqui à direita com várias correntes primárias nominais. Temos de 50 amperes e ele não seria suficiente, né? Corrente nominal primária de 50 amperes ele não seria suficiente. De 100 amperes já nos atende, né? Então, o valor inicial do RTC vai ser de 100 para 5. Por que o valor inicial? Porque eu ainda tenho que verificar se a corrente de curto-circuito vai superar o fator de sobrecorrente de 20, que é o fator de sobrecorrente para relés de proteção. Então, com fator de sobrecorrente de 20, né, vou pegar minha corrente de curto-circuito trifásica, 7.500 amperes, que é a maior corrente, vou dividir por 20 e eu encontro um valor de 375 amperes. Então, eu não posso utilizar esse TC de 100 para 5, porque se uma corrente de curto-circuito de 7.500 amperes passar por ele, ele vai saturar. Então, a corrente mínima do meu TC, nominal primária, deve ser 375 amperes. A corrente próxima nominal de valor comercial, depois de 375, é de 400 amperes. Então, o meu novo RTC vai ser de 400 para 5. A relação de transformação é 80 para 1. O próximo passo é o cálculo do TAP da unidade temporizada. Uma vez que o transformador não possui ventilação forçada, não podemos assumir uma sobrecarga muito elevada. Então, eu vou levar em consideração um fator de sobrecarga igual a 1,3. Então, utilizando a nossa equação, Kf, que é o fator de sobrecarga, né? Eu escolhi. IN é a corrente nominal, RTC nós acabamos de descobrir. Então, o ITF, que é a corrente do TAP, corrente mínima do TAP, né, do relé de fase, é igual a 1,3 amperes. Nós temos que adequar essa corrente de 1,3 amperes com as correntes disponíveis de TAP. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é escolher a faixa. Então, 1,3 eu posso colocar qualquer uma dessas duas faixas aqui. Qual é a diferença? Ambas, né, elas englobam o valor de 1,3 amperes. Qual que é a diferença entre as duas? A carga do relé para essa faixa aqui, ela ficaria um pouco maior do que a carga para essa faixa aqui. Por quê? 1,3 está mais próximo da carga máxima, da corrente máxima aqui, do que dessa corrente máxima da faixa de baixo, ok? Então, uma carga para essa faixa aqui, utilizando um TAP mais próximo de 1,3, seria menor para essa faixa, ok? Basicamente, essa é a justificativa para a escolha da faixa de baixo. Então, podemos escolher valores acima de 1,3. Podemos escolher 1,5, 2... 2,5 basicamente seria admitir uma sobrecarga muito elevada. Então, nesse caso aqui, vamos fixar o valor em 2 amperes de corrente de TAP. Também poderia utilizar 1,5. Refaçam vocês aí nas suas casas todos os cálculos utilizando o TAP de 1,5. Nesse caso, a corrente de acionamento, ou seja, a corrente que vai passar lá no circuito primário do TC para que comece a contar o tempo, vai ser igual à corrente de ajuste que nós escolhemos de TAP, de 2 amperes, vezes o RTC, que é 80 amperes. Então, a corrente que vai passar no primário do TC, que vai fazer com que o relé comece a contar tempo, é de 160 amperes. Calculando agora o múltiplo da corrente máxima de acionamento, levando em consideração a corrente máxima admitida de curto-circuito trifásico, então nós vamos pegar a corrente de curto-circuito trifásico e dividir pelo RTC vezes a corrente de TAP. Então, tenho 7.500 dividido por 80 vezes 2, um valor de multiplicação de 46,8. O que isso significa? Significa que o valor de 7.500 amperes é 46,8 vezes maior que a corrente de 2 amperes, referido, claro, ao secundário do TC. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar uma curva de tempo inversa para o nosso estudo. A seleção do tipo de curva de temporização leva em consideração o projeto de coordenação. Como nós não temos nenhum dado, eu vou apresentar aqui os dados necessários para a parametrização da unidade de temporização.
Então, admite-se aqui que o tempo máximo permitido para a atuação do relé é de 0,65 amperes, em função da coordenação com o relé de montante, né? Então, coordenando esse relé, seria como se, com aquele tempo de coordenação de 0,4 segundos, era que para um curto-circuito de 7.500 amperes, o relé montante atuaria em, por exemplo, 1,05 segundos. Tirando 0,4, nós chegamos no valor de 0,65. Lembrando, esse valor aqui eu estou assumindo como sendo verdade, não foi imposto pelo exercício. Se no exercício for falado, aí eu devo considerar esse valor de cima. Senão, aí algum dado tem que ser sempre fornecido a vocês. Para um M, né, uma corrente de 46,8 vezes maior do que a corrente de TAP, que é de 2 amperes, e um tempo de 0,65, que é o máximo tempo admitido que esse relé pode admitir, né, nós podemos encontrar qual que é o ajuste do dial, qual dessas curvas aqui da direita que eu vou escolher. Poderia ser a curva 10, a curva 2. Nós temos que cruzar esses dois dados. Então, eu vou pegar aqui um M de 46,8, vou pegar um tempo de 0,65, a curva tem que ter no máximo esse ponto aqui que eu estou destacando de vermelho. Então, a curva que eu vou escolher é a número 5, está ligeiramente abaixo desse ponto. Então, o meu ajuste vai ser o dial número 5, ou dt igual a 5. Passando agora para a unidade instantânea, como foi apresentado anteriormente, a unidade instantânea ela é sensibilizada pela corrente de curto assimétrico. Vou utilizar, nesse caso aqui, um fator de assimetria de 1,2. Já adiantando, esse fator de assimetria pode ser calculado e ele depende basicamente da relação x sobre r do circuito. Quanto maior a relação x sobre r, ou seja, quanto maior x em relação ao r, maior é o valor do fator de assimetria. Então, considerando esse fator de assimetria de 1,2, nós temos uma corrente assimétrica de 9.000 amperes. O fator de ajuste da unidade instantânea, vou chamar aqui de F, deve ser menor que a corrente de curto-circuito. Portanto, a F tem que ser menor que a corrente de curto-circuito assimétrica, que é 9.000 amperes, dividido pela corrente de acionamento do circuito. Aqui eu estou tratando só com dados do primário. Notem aqui, 9.000 amperes é o primário do TC e 160 amperes é a corrente de acionamento do primário do TC. Então, eu tenho um fator F que deve ser menor que 56. Uma nota importante, esse valor o valor de F tem que ser menor que 56 e ele normalmente fica entre 60% e 90% desse valor calculado. Nesse caso aqui, para atender essa faixa, entre 60% e 90%, eu vou escolher o valor, né, de F igual a 47. A corrente de ajuste da unidade instantânea se dá multiplicando a corrente de TAP, de fase, vezes o F escolhido. Então, eu tenho 47 vezes 2, a corrente de ajuste vai ser 94 amperes. Os 94 amperes estão dentro dessa última faixa aqui, ó, entre 20 e 160 amperes. Né? Os TAPs disponíveis, eu tenho TAPs que variam ali entre 40 e 160 amperes, então eu posso escolher esse TAP aqui para poder inserir essa corrente de 94 amperes na unidade instantânea. A corrente de atuação da unidade instantânea é calculada, a corrente de atuação é aquela que passa no primário do TC, que vai acionar de forma instantânea o relé. Ela é calculada multiplicando a corrente de ajuste instantânea de fase vezes o RTC. Nesse caso, 94 vezes 80, eu tenho um valor de corrente de 7.520 amperes. Essa corrente de 7.520 amperes deve ser menor que a corrente assimétrica de curto-circuito trifásico, que é o que eu estou considerando aqui nesse caso. A corrente de curto-circuito trifásico assimétrica é de 9.000 amperes. Então, 7.520 amperes é menor que 9.000 amperes. Então, essa condição está satisfeita e o cálculo está correto. Se essa condição não fosse satisfeita, eu deveria recalcular o valor de F. Porém,
utilizando um valor de F sempre entre 60% e 90% do valor que eu calculei máximo lá, eu vou sempre obter essa condição satisfatória. Passando agora para a proteção do neutro, iniciando os nossos estudos com a unidade temporizada, nós vamos utilizar um fator de desequilíbrio de 20% para calcular a corrente de ajuste de neutro, de TAP. Então, 20% corresponde a 0,2, né? Nós temos Kn 0,2 vezes a corrente nominal de 83,6, dividido pelo RTC de 80, né? Então, eu vou utilizar o mesmo RTC dos anteriores. Eu tenho o valor de ITN igual a 0,21. Observando a tabela dos TAPs disponíveis já apresentado em alguns slides anteriores, encontramos o valor de 0,5 amperes. A corrente de acionamento, ela vale o RTC vezes esse valor de TAP encontrado de 0,5 e temos uma corrente de 40 amperes. Então, se eu tenho 40 amperes circulando pelo neutro, meu relé vai começar a contar o tempo. Meu relé de neutro vai começar a contar o tempo. O múltiplo da corrente de acionamento, né, para um curto-circuito agora fase terra, ele vale 400 dividido por 80 vezes meio, eu tenho um múltiplo de 10. Novamente, a seleção do tipo de curva de temporização inversa deve ser em função do projeto de coordenação. Então, nesse exemplo, a retaguarda foi programada para atuação em 0,7 segundos. Então, para coordenar, nós devemos determinar que, no máximo, esse tempo de atuação do relé que nós estamos projetando deve ser de 0,3 segundos, que nada mais é que 0,7 da retaguarda menos o 0,4 de coordenação. Utilizando as curvas para esse relé de neutro, nós temos um M igual a 10, um tempo igual a 0,3. Cruzando esses dois dados, nós encontramos aqui nesse ponto um dt, ou um dial, igual a 1. Calculando o fator de ajuste da unidade instantânea agora para a corrente assimétrica fase terra, nós teremos 1,2 vezes 400, essa aqui é a corrente assimétrica. Então, o fator de assimetria aqui eu estou considerando 1,2 novamente. Esse 400 aqui é a corrente de curto-circuito monofásica. Dividido pela corrente de acionamento de 40, eu tenho um F que deve ser menor que 12. Então, devo escolher um F entre 60% e 90% de 12. Nesse caso aqui, eu adotei o F igual a 8. Então, a corrente de ajuste neutro vai ser a corrente TAP de neutro, de fase, de temporizada, de neutro, vezes o F8 que eu acabei de escolher. Então, eu tenho uma corrente de TAP de 4 amperes. Observando a faixa de atuação, lá em tabelas anteriores, que já foi apresentada anteriormente, eu tenho a faixa de meio a 4 amperes, então eu consigo encontrar esse valor aqui de 4 amperes sem problema dentro das faixas de atuação da corrente instantânea. A corrente de acionamento para esse valor de 4 amperes de ajuste vai ser 320 amperes. Esse valor de 320 deve ser menor que 480, uma vez que nós escolhemos um F entre 60% e 90% daquele valor encontrado, essa condição sempre vai ser satisfatória. Passamos agora a falar dos relés de sobrecorrente secundários estáticos. Saímos da indução, passamos para os relés estáticos. O desenvolvimento da tecnologia de componentes estáticos de alta confiabilidade nada mais é que os circuitos eletrônicos transistorizados permitiu a fabricação de relés de sobrecorrente eletrônicos. Os relés de sobrecorrente estáticos representam algumas vantagens em relação aos de indução, ou seja, as quais são, baixo consumo, faixa de ajustes contínuos, antes eu tinha faixas de ajustes discretos. A corrente TAP ou é 1,5 ou é 2, não tem valor intermediário. Aqui eu consigo encontrar um valor intermediário. Compacticidade, então ele é bem menor. Circuito de alimentação auxiliar não polarizado. E precisão nas grandezas aferidas. Contém, nesse caso aqui, numa só unidade, todas as funções 5051 e 5051N relativas às fases e ao neutro. Antes eu deveria ter um relé de indução, eu deveria ter um relé para cada fase e depois um relé de neutro. Então, eu deveria ter, para essas funções,
4 relés, enquanto para os secundários estáticos, né, de sobrecorrente, somente um único relé conseguiria fazer toda a parametrização. De forma geral, na parte frontal dos relés estáticos estão localizados todos os potenciômetros de ajuste. Então, diretamente no relé, eu poderia realizar os ajustes necessários. Aqui eu mostro, de forma bem resumida, um diagrama de blocos de como funciona o relé estático. Então, temos elementos aqui que nós podemos observar facilmente realizados por meio de circuitos eletrônicos. Então, temos aqui um integrador, por exemplo, um detector de nível, são todos facilmente criados a partir de circuitos eletrônicos transistorizados. Os relés eletrônicos tinham como proposta substituir os relés eletromecânicos de indução. Porém, com o surgimento dos relés digitais, que são os que são utilizados hoje, né, dotados de muitos recursos e altamente competitivos, os relés eletrônicos foram perdendo mercado, né, e hoje não são mais fabricados. É interessante observar que os relés eletrônicos não revolucionaram as técnicas de proteção quando da sua entrada comercial no mercado, porque eles basicamente pegaram um relé eletromecânico e transistorizaram ele, né? Utilizaram elementos estáticos para fazer as mesmas funções. Suas funções são idênticas dos relés eletromecânicos de indução, ao contrário dos digitais, que incorporam e englobam várias outras funções muito utilizadas. Bom, pessoal, é isso que eu queria apresentar para vocês nessa aula. Lembrando que essa é a parte 1, ainda teremos uma parte 2 sobre os relés de sobrecorrente. Então, vamos falar sobre o relé 5051 digital e, além de fazer alguns exercícios, ajustes desse relé e também as vantagens frente aos relés apresentados nessa aula, que foi o relé de indução e o relé estático. Façam a atividade postada no Moodle, ela vale a presença de vocês nas atividades assíncronas e também compõe parte da nota final de vocês. Obrigado pela atenção e até mais.